Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho de conversão. Assim era a minha vida antes de conhecer a Jesus. Eu nasci em um lar muito amoroso, mas dividido no aspecto religioso. Minha mãe foi criada com uma base cristã, tipo evangélica, e meu pai, embora tivesse estudado em um internato cristão quando era jovem, ele aprendeu vários princípios que nortearam seu caráter e conduta, mas somente depois de divorciado e já na sua terceira idade ele se entregou para Cristo. Meu primeiro milagre foi o livramento da morte. Aos 4 anos de idade, me levantei no início da noite, no quarto do pequeno apartamento no segundo piso onde morávamos no Rio de Janeiro, e subi na janela, pensando ter visto meus pais sentados no banco da praça do outro lado da rua. Me pendurei na janela e saltei. A queda foi grande, mas certamente Deus tinha um plano para mim, pois apenas desloquei a clavícula e não tive nenhuma sequela daquele grave acidente. Já tinham me levado para o hospital quando minha mãe recebeu a notícia e ficou desesperada. A caminho do hospital, ela fez um voto a Deus parecido com Diana, a mãe do profeta Samuel. Senhor, se livrardes meu filho primogênito da morte, eu entrego para ser seu servo, e se quiseres, faça dele um pastor quando se tornar adulto. Bem, eu tive um segundo livramento da morte. Por volta dos 7 anos, eu passei por outro acidente, desta vez de automóvel, viajando de Salvador para Vitória da Conquista, na Bahia, onde nós morávamos. Eu estava no carro com minha mãe e um amigo da família que ia dirigindo, e minhas duas pequenas irmãs também estavam no carro, André e Patrícia. O carro então derrapou naquela chuva, virou 180 graus, deu um flip, né, que se chama aqui na América, e bateu num rochedo. Com o impacto, o vidro de trás pulou fora e a minha irmãzinha Andréa, de apenas 5 anos, foi lançada no meio da autopista. O veículo estragou tanto que o seguro deu perda total e foi levado para uma sucata. Miraculosamente, Andréa não teve nada, nenhum de nós fomos feridos gravemente. Deus certamente tinha um plano de resgate para mim e para nossa família. Seguindo a influência de meu querido pai, eu me tornei independente financeiramente aos 16 anos. Já tendo meu próprio carro, conta em banco e sendo proprietário de uma microempresa. Eu deixei os estudos de lado e passei a amar os resultados do trabalho. Quanto mais eu trabalhava, mais ganhava dinheiro. E aquilo me fascinava muito, pois trazia orgulho, satisfação e poder. Aos 17 anos, eu era o que chamavam na gíria de hoje o cara. Tinha carro esporte, viajava de avião a negócio para São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e Estados Unidos, e era fácil impressionar as meninas. E enquanto meus amigos estavam jogando bola, estudando outra atividade, eu sempre estava buscando alguma forma de ganhar mais dinheiro vendendo algum produto. Meus pais nunca se preocuparam pela minha obsessão em ficar rico. Creio até que achavam bom, pois
Eu nunca me envolvi com drogas ou más companhias, com bebedice, nem coisa do tipo. A essa altura, eu passei a amar e adorar o Deus do dinheiro, o qual a Bíblia se refere como o Deus Mamon. O dinheiro passou a ser a minha motivação de vida e chegou a ter mais importância do que meus pais, meus amigos e até de mim mesmo, pois eu sempre estava disposto a me sacrificar para servir a Ele. O verdadeiro Deus era um ser desconhecido e distante para mim, o qual não fazia parte do meu dia a dia. Como tudo acontecia comigo meio acelerado, eu conheci a Sheilinha quando estava completando os meus 18 anos de idade e logo fiquei apaixonado. Não demorou muito e, para minha sorte, ela também se apaixonou por mim. E mesmo percebendo que eu era obcecado por trabalho, ela não se importou com isso e aceitou estar em segundo lugar nas minhas prioridades de vida, resultando em um feliz casamento na minha juventude, quando eu tinha meus 20 anos de idade. 6 anos depois, já com os 2 primeiros filhos, Jéssica aos 3 anos e Diogo com 10 meses, decidimos vender todos os nossos bens e partir para os Estados Unidos, onde eu poderia dar melhores condições de vida à minha família. E, sem perceber, servia a Mamon agora com possibilidade de recompensas em dólar. Sheila estava ansiosa e estressada pelas incertezas do nosso futuro e o trabalho diário de cuidar de 2 crianças e mais uma sobrinha, com todos esses afazeres domésticos, os quais ela não estava acostumada, pois no Brasil ela tinha uma babá, uma cozinheira, além de um motorista que nos servia. Um dia ela falou em voz alta, sozinha na cozinha, no seu desespero: Deus, olha o que eu estou passando. Se você existe, se mostra para mim. Uma semana depois, ela conheceu a Débora no pre-K, onde frequentavam as pequeninas Jéssica e Marília. E a convite de Débora, começamos a frequentar o grupo de oração na casa dos amorosos Nery. Rapidamente, minha esposa teve um encontro com Jesus e eu fiquei observando e até mesmo perplexo de ver que ela não apresentava mais medo do futuro. Ela passou a fazer as tarefas domésticas e ter mais paciência com os filhos. Cantava hinos para Jesus, sempre alegre, sorrindo e sem murmurar. Foi surpreendente para mim chegar em casa por volta das 8 da noite, me lembro muito bem aquele dia, e encontrar a pia limpa, sem nenhum prato, as crianças dormindo e a mesa posta com aquela deliciosa comida quentinha. Dava para ver ainda saindo a fumaça. E a minha esposa, com um sorriso no rosto, eu fiquei pensando, parece que Deus realmente existe. E a minha esposa o encontrou. Sei que vocês estão ansiosos para saber agora sobre a minha conversão. É que o meu coração era duro. Minha atitude era de desconfiado. Levei cerca de 10 meses observando a Sheila para ver se aquilo tudo de bom que estava passando com ela era algo passageiro ou permanente. Até que chegou a minha vez. Eu passei a entender o plano de salvação de Jesus e entendi que ele morreu na cruz para pagar o preço pelo meu pecado. Eu me considerava um bom filho, bom pai, bom marido, honesto, trabalhador, coisas que eu considerava condições que me parecia ser necessária para alguém se tornar um cristão. Mas
ainda sem entender muito, na minha consciência existia um impedimento. Eu carregava em meus pensamentos algumas coisas sujas que eu ainda não tinha feito, mas eu pretendia fazer algum dia. Eu pensava que, quando não tivesse mais nenhum desejo pecaminoso, eu estaria pronto para fazer um compromisso com Deus. Afinal, eu aprendi com meu pai a ser uma pessoa de honra, que a sua palavra, quando é dada, leva a sério os seus compromissos, principalmente nos negócios. Como não seria o mesmo ou mais sério ainda para com Deus? Eu pensava que precisava ser santo para poder me entregar para Jesus, e achava que estaria pronto quando eu estivesse bem velhinho. Até que um dia me foi revelado que Jesus me aceitava do jeito que eu estava e que o Espírito Santo iria tratar de mudar o meu coração, me ensinar o caminho, me dar força para seguir a Ele e tirar aqueles planos maus da minha mente. Eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador dos meus pecados e prontamente fui batizado. A minha vida começou a mudar após a conversão. Meu primeiro teste a nível espiritual resultou na destruição em fogo de uma pintura a óleo do famoso artista Caribé. O aeroporto Kennedy de New York exibe um grande painel pintado por ele, e a Rainha Elizabeth possui alguns dos seus trabalhos em seu valioso acervo. Este quadro fazia parte dos meus antigos investimentos em artes e estaria avaliado nos dias atuais em torno de $70 mil. A pintura tinha um cenário espiritual, representando uma sessão de candomblé, que é uma espécie de feitiçaria africana. E este foi um momento que marcou o meu rompimento com Deus do dinheiro. Meu pai, que estava morando no Brasil, ficou irado com a minha atitude de queimar toda essa dinheirama e passou a dizer que os líderes da igreja estavam me fazendo uma lavagem cerebral. Falava também que eu me tornei um fanático religioso. Em seguida, passamos tempos bem difíceis e ao longo de 8 anos perdemos todos os bens que trouxemos do Brasil e ainda ficamos com inúmeras dívidas. Mas durante todo este tempo, o Senhor nos sustentou, não deixando faltar o pão e, sobretudo, nos dando uma paz que excede a todo entendimento. Me lembro que uma vez Sheila me viu passando do outro lado da autopista, dirigindo o velho Buick, que havia me custado apenas $200. Quando cheguei em casa, ela me disse que parecia que meu rosto estava iluminado, estava brilhando. Ela estava certa, meu rosto estava mesmo iluminado, porque eu estava louvando a Jesus em choro, em alegria, pelo que Ele é e pela sua presença em minha vida. Um gozo que somente pode entender quem tem o Espírito de Deus, quem tem comunhão com Ele, quem foi muito ajudado por Ele, quem foi muito perdoado. Depois de muito tempo no deserto, Deus abriu para mim uma porta de trabalho como vendedor de uma distribuidora de instrumentos musicais. Pouco tempo depois, eu e o irmão Mário começamos a orar do lado de fora da empresa às 6 horas da manhã. Nós orávamos por nós mesmos, pela nossa família, pelos não convertidos e pela nossa querida igreja. Certa vez, estando sozinho, tomando um café, ouvi minha própria voz no meu pensamento dizendo: a bênção está concedida. Aconteceu que, desde então,
o Senhor virou o nosso cativeiro financeiro. Eu digo a vocês que a melhor coisa que aconteceu em minha vida foi ter conhecido a Cristo. Tenho tentado buscá-lo em primeiro lugar e ele tem acrescentado as demais coisas. Acabou o tempo onde eu cria na minha própria força, na minha confiança, e a esperança também agora está depositada somente em Jesus. Após a minha conversão, Deus me presenteou com mais 2 lindos filhos. Primeiro veio Daniel, e 2 anos depois, sem nem esperar, apareceu a Rebequinha. Recentemente, Deus aumentou nossa família através de Jéssica, nos dando um lindo netinho chamado Jacó. Cerca de 30 anos depois que pulei da janela no 2º andar, mandei uma carta para minha querida mãe, iniciando da seguinte forma: hoje cumpre a promessa que fizeste, semelhante a Diana. Fui consagrado pastor e eu estou ainda mais comprometido com a obra de Deus. Eu tenho tido o privilégio nos últimos 20 anos de servir ao Senhor na igreja, como presbítero, e depois como pastor ao lado de valorosos homens de Deus. E posso dizer que durante toda essa caminhada passamos por várias lutas, mas o Senhor sempre esteve comigo. A promessa de Deus tem se cumprido em minha vida e certamente vai se cumprir na sua também. Entregue a sua vida a Jesus, sem restrições, e no mais, Ele tudo fará. Vale a pena servir a Jesus. Deus o abençoe em nome de Jesus.